Alô, meu amigo, alô, minha amiga nerd. E aí, vocês assistiram aos episódios 8 e 9 da série Agatha Desde Sempre? Os dois episódios que finalizam essa super série da Disney Plus. E cara, devo dizer a você, a Marvel está aprendendo a fazer televisão e está aprendendo com maestria. E aí, será que a Wanda apareceu nesse episódio? Será? Então vamos responder essa e mais outras perguntas logo após a nossa vinheta. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, você meu amigo, você minha amiga, fiquem sabendo, eu sou Eduino Pessoa e estamos aqui no nosso canal Pessoa Nerd. E agora vou trazer para vocês o que aconteceu nos episódios 8 e 9 da série Agatha Desde Sempre. Esses episódios que fecharam a temporada da série e que explicaram muita coisa. Eu, na minha opinião, devo dizer a vocês que eu não senti nenhuma ponta solta. Se você sentiu alguma ponta solta, você já sabe o que tem que fazer. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e diz: olha, Eduino, eu acho que ficou essa ponta solta, ficou aquela ponta solta, eu acho que a Marvel deveria ter explicado isso melhor, ou não, tá bom? Mas você já vai comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. Mas antes da gente continuar com o vídeo, cara, meu amigo, minha amiga, nerds de todo o Brasil, eu tenho que pedir: façam a sua inscrição aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta esse vídeo e compartilhe. Vocês vão estar me ajudando a divulgar mais ainda o nosso canal. E olha, temos meta a bater. Eu quero chegar aos 100 primeiros inscritos. E digo mais, em homenagem a vocês que vão me ajudar a chegar até a meta dos 100 inscritos, eu sempre vou mandar um alô bem especial para vocês que estão curtindo, deixando seu comentário, enfim, tá bom? E já quero começar mandando um alô bem especial para o meu amigo João Gleidson, ele que é um grande incentivador do canal. Vocês estão vendo essas artes? Cara, é ele que está produzindo, tá bom? Muito obrigado, João Gleidson. Quero agradecer também pelo comentário, pela mensagem de apoio a Marco Xavier, a Jefferson e todas essas pessoas que vão deixando aqui os seus likes e os seus comentários, tá vendo? Ó, promessa feita, promessa cumprida. Chegando aos 100 inscritos, sempre no início do vídeo a gente vai trazer um alô bem especial para vocês que estão nos ajudando a fazer desse canal um canal muito maior, tá bom? Beleza? Começando agora, respondendo a pergunta: a Wanda, ela aparece ou não ao final da série Agatha Desde Sempre? E a resposta é muito simples: não, ela não aparece. Ah, Eduardo, mas eu tinha expectativa de que ela aparecesse. Confesso que eu também tinha essa expectativa. Eu gostaria muito que a Wanda ela pudesse estar fazendo um retorno triunfal, ainda mais com a introdução da morte, que ela pudesse realmente vencer a morte, que ela pudesse voltar às nossas histórias, às histórias da Marvel, e bem ao lado do filho. Isso seria muito bacana, até porque nos quadrinhos existe um momento onde a Wanda abraça os dois filhos depois de reencarnados, o Celery e o Icano, o Tommy e o Billy, tá bom? Mas isso não aconteceu. E devo dizer que, em minha opinião, em minha sincera opinião, não fez muita falta, tá? A Wanda ela foi citada aonde deveria ser citada. O Icano, no caso o Billy, ele tinha uma jornada bem pessoal dentro da série, junto com a Agatha, e foi isso que a série e foi isso que a série se colocou a fazer. Ela quis mostrar um desfecho para a Agatha e quis apresentar esse novo herói para o mundo Marvel que vem sendo construído para a quinta fase, tá bom? E eu ainda digo mais, talvez ele apareça aí na série Visão Quest, é uma opinião minha, tá bom? Então, realmente respondendo a pergunta, a Wanda ela não aparece, tá bom? Ela não aparece. E devo confessar que foi justo ela não aparecer, porque ela iria roubar o protagonismo da Agatha e do Billy. Eu acho que não seria muito justo com o que estava sendo construído nos personagens, tá bom? Mas eu ainda acho que a Marvel não descartou a ideia de introduzir a Wanda em algum momento. Então vamos aguardar. Feiticeira Escarlate está morta? Tá. Mas na Marvel é assim, não tem corpo, não tem morte. Vamos esperar, tá bom? Agora vamos trazer algumas coisas do episódio 8, que eu achei muito bacana. Começando pela questão da paleta de cores. Eu não sei se vocês perceberam, espero que tenham percebido. Se não, comente aqui. Você percebeu? Você teve essa percepção? A paleta de cores inicial da série, no momento onde eles ainda estão no caminho das bruxas, a gente percebe um verde, e isso enquanto eles ainda estão, digamos, no subsolo. E quando eles vão para aquele local onde parece o necrotério, a gente percebe a cor roxa. Pessoal, talvez vocês não tenham atentado, mas a cor verde, ela nos remete à joia do tempo, tá bom? Aquela joia onde o Thanos ele fez todo aquele... Enfim, o Thanos fez tudo aquilo que aconteceu
nos filmes Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Vocês sabem, não precisa nem trazer aqui novamente à tona. Mas é interessante a gente ter essa percepção da Joia do Tempo, porque vocês lembram do episódio 6 da Lilia Calderon, onde ela tinha os deslizes temporais que nos remetiam muito ao que acontecia com o Loki na série Loki? Então, essa é uma referência, pelo menos eu achei que foi muito bacana, e ainda digo mais, foi discreto, estava lá, inserido, percebeu, quem teve a percepção, quem não percebeu, não vai interferir nada na história, mas fica essa pegadinha do bem que a Marvel fez, esse link, tá bom? Muito bacana. Falando sobre as nossas bruxas do Coven, né? Nós temos também a Jennifer Kyle, aquela que, para nossa surpresa, ela não podia mais usar os poderes, ela só era, digamos assim, a bruxa das poções, e ela não poderia usar porque ela sempre dizia que tinha os poderes selados, teve os seus poderes selados. E nesse 8º episódio a gente descobre que nada mais nada menos quem selou os poderes dela foi a Agatha. Zero surpresa na minha opinião, mas foi muito marcante, muito forte aquele momento onde ela se desvincula, onde ela retira o selo da Agatha. Você não tem poder sobre mim. Aquilo ali é muito icônico, porque aquilo ali mostra o quanto que é libertador, né, para uma pessoa conseguir sair das amarras que alguém impôs, seja psicológicas, fisiológicas, enfim. Eu achei muito bacana esse momento, tá bom? Outra coisa bacana que a gente pode perceber no 8º episódio foi todo aquele diálogo da Agatha junto com a Rio Vidal. O que quem ainda não percebeu, e quem já assistiu viu, que foi o fato da Rio ser a morte, e a gente vê que elas são muito entrelaçadas. E fica aquela dúvida, né? O que será que aconteceu realmente com o filho da Agatha, o Nick, né, o Nicholas? Porque que sempre ele vem sendo citado e a Agatha sempre fica com aquele mal-estar, que a gente percebe que ela realmente não se sente muito à vontade com o assunto. E a morte, ela, ao que parece, realmente, de fato, ela é uma conhecida, digamos assim, da Agatha. Então, dentro desse contexto, do diálogo que eles desenvolvem, a morte deixa claro que a presença do Billy ali é uma coisa que afeta toda a harmonia universal, ou seja, o Billy ele não deveria estar vivo, ele não deveria ter trocado a vida dele pela vida do rapaz, que vocês lembram no episódio 6, ou foi no episódio, na verdade no episódio 5, onde é explicado toda a origem do Billy, naquele contexto, e ele realmente fez uma permuta, né? Ele substituiu uma alma por outra alma. Eu acredito que toda essa comoção da morte é realmente para manter o equilíbrio, pois alguém deveria ter morrido e não morreu, na verdade renasceu. E isso é interessante. Porém, também fica claro que a morte não possui um poder suficiente, mostrando mais ainda o quão poderoso é a Wanda e quão poderosos são seus descendentes. Ela não tem poder de reverter o que aconteceu. E que ela só poderia reverter mediante uma autorização do Billy. Ou seja, o Billy teria que querer que isso acontecesse. E a Agatha, muito cara dela mesmo, né? Devemos confessar. A Agatha se coloca à disposição da morte para poder, de fato, ajudar, né? Dizer, pronto, eu ajudo, eu convenço o Billy a aceitar o destino dele, você leva ele, mas em contrapartida você me dá tempo, você sai de perto de mim, você não me leva, né? Fica até aquele acordo onde ela diz, eu posso até morrer um dia, mas você nem vai aparecer, você não dê as caras. Então é interessante como a Agatha ela lida com a morte de forma bem sorrateira. E nesse episódio ela foi bem direta, na verdade, né? Lembrando que toda essa conversa da Agatha e a morte, ela aconteceu enquanto o Billy e a Jennifer ainda estavam no subsolo. Eles estavam tentando ainda digerir tudo o que aconteceu com a Lilia Calderon. Enquanto eles estavam lá, a Agatha e a morte estavam discutindo, estavam tramando. Bem a cara da Agatha, né? Diga-se de passagem. Quando finalmente os três se unem, aí eles percebem que o Caminho das Bruxas meio que estava fazendo um giro. Aí fica aquela dúvida, como passar para o próximo nível? Como passar para o próximo desafio? E aí onde eles têm a brilhante ideia, no caso o Billy, ele tem a sacada de calçar o sapato, e aí eles são transportados para um outro ambiente, que parece o necrotério, que eu falei no início do vídeo. E nesse ambiente, onde tem a paleta de cores roxa, que nos remete à joia do infinito do poder, a cor roxa. Aí lá a Jennifer, ela em uma conversa, porque ao que parece eles têm que
se entender entre si. É isso que é bacana. O Caminho das Bruxas, na verdade, ele realmente concede um poder às bruxas que conseguem completar o caminho. Só que esse poder não é exatamente um poder sobrenatural. Na verdade, é autoconhecimento, né? Isso é interessante. Quando eles realmente percebem que todos os desafios aconteceram para que eles possam realmente ter um autoconhecimento de si próprios. E aí onde vem aquela cena libertadora da Jennifer Kyle se libertando do selo que a Agatha impôs, que segundo a Agatha impôs sem querer, né? Não sabia que era ela. Só que se tratando da Agatha, a gente sabe que sempre tem segundas intenções. Então pronto, primeira pessoa a sair do caminho das bruxas, a Jennifer. Aí nós vemos aquele momento que eu devo dizer a cada um de vocês que foi um momento fantástico. Um momento onde a Agatha, e para minha surpresa, porque eu pensei que a Agatha ela iria tramar, já que ela tinha feito todo o acordo com a morte, iria tramar, iria fazer com que o Billy realmente desistisse de tudo. Iria tentar, né? Mas não. Ela, mais uma vez, fazendo o papel que é dela nos quadrinhos, o papel de mentora, o papel de tutora. Ela estava simplesmente, ela ensinou o Billy, ela conseguiu guiar o Billy de uma forma tão linda, tão poética, e fez com que o Billy ele conseguisse trazer o Tommy, porque até então, realmente a gente imaginava que o Tommy estava por aí, né? Mas na verdade o Tommy ainda não estava por aí, pelo menos de forma física. Ele estava de forma etérea, ele estava imaterial. A alma, o espírito estava e precisava de um receptáculo. Então a Agatha ela ajuda o Billy, cara, que lindo! Ela ajuda o Billy a conduzir a alma do Tommy até aquele momento onde o garoto morre afogado e a gente vê que ele realmente conseguiu incorporar. A gente percebe, a gente percebeu, não vou dizer a gente viu, porque a Marvel ela deixou muito subentendido, mas a gente sabe o que aconteceu. E nesse momento o Billy alcançou o que ele queria. Então o que acontece? O Billy sai, né? Vai embora. E a Agatha fica sozinha, e ela entra em desespero. Aí vem aquele momento de autorreflexão da Agatha, que mais uma vez eu disse, o Caminho das Bruxas realmente ele concede poder às bruxas, mas é o poder de autoconhecimento. Ela entende que ela tem que plantar, ela tem que plantar a harmonia, ela tem que criar a própria paz dela, ela tem que fazer as pazes com o passado dela. E é um momento onde ela realmente cria uma situação, não vou dizer spoiler, lógico, não vou dar spoiler, e ela consegue também sair do caminho das bruxas. Consegue. Só que nesse momento, meu amigo e minha amiga, quem que está lá fora esperando? A morte. A morte sabendo que a Agatha não cumpriu com a palavra, não cumpriu, não honrou. E por que a Agatha não honrou? E isso é um link que poucas pessoas percebem, mas é um link que vem da série WandaVision. Vocês lembram que quando a Wanda teve os dois filhos, a Agatha era uma espécie de babá. Inclusive a Agatha fala isso na série. Era uma espécie de babá. Então acho que ela criou um vínculo com o Tommy, criou um vínculo com o Billy, que meio que a impediu de de honrar o acordo com a morte, né? E nós sabemos que esse vínculo muito provavelmente está ligado à questão do filho dela, que a gente vai ver no nono episódio, toda a história. Então, existe aquele confronto entre a morte e a Agatha sem poder nenhum, e eis que surge triunfante, com uma roupa digna de quadrinhos, o Billy Maximoff, o Icano. Cara, eu acho que foi respeitado à altura todo o traje do Icano. Eu acho que foi, na minha opinião, eu acho que foi um dos trajes que melhor foi representado na TV até agora. Um dos melhores, eu não quero dizer que foi o melhor, porque eu não quero fazer injustiça com os demais trajes que já apareceram. Mas esse traje do Icano, ele é muito fiel, muito fidedigno. E ele realmente compartilha o poder dele com a Agatha. E a Agatha surge igual como ela estava no final da série WandaVision, com todos os seus poderes, toda vestida, toda preparada, toda pronta. Cara, que cena foi aquela? Fantástica, né? E a Agatha simplesmente resolve honrar o acordo, porque a Agatha, como uma sobrevivente, percebeu que para que lutar se eu posso honrar o acordo? E é isso que o Billy planta a sementinha. Foi isso que aconteceu com o Nick? Você faria isso com o Nick? E a Agatha simplesmente dá a vida dela pelo Billy. Cara, quem que esperava isso? Conhecendo a Agatha como todo mundo vinha conhecendo.
uma sobrevivente, uma bruxa ancestral. Ela se doou. E lembrando que eu estou sendo bem sucinto na análise, porque eu não quero estragar a surpresa de quem ainda não assistiu a série, tá? Então, cara, foi muito bacana, foi muito comovente, eu achei muito bacana. E até a parte da morte dela, como o desfecho, acho que foi muito valioso para a história, né? Para a história. E a morte simplesmente cansou. Ela diz: você está livre. Isso pro Billy. Aí quando a gente pensa que nada poderia acontecer, o Billy retorna para casa dele, toma um banho, ele se recompõe e tudo mais e tal. E ele começa a olhar em volta do quarto. E lá ele percebe vários elementos dentro do quarto dele que coincide com o Caminho das Bruxas. E isso é interessante citar, porque a gente percebe que o Caminho das Bruxas é algo muito teatral. Na minha opinião, é como se o Caminho das Bruxas fosse um cenário de uma peça que estivesse em desenvolvimento, um cenário teatral. E a gente percebe que tudo isso, elementos do Caminho das Bruxas, estavam presentes no quarto do Tommy. Do Tommy não, perdão, do Billy. E ele chega àquela conclusão que, assim como a mãe dele fez em Westview, ele também fez com o Caminho das Bruxas. Ele criou o Caminho das Bruxas com o poder dele, ele fez com que as pessoas passassem pelas provas. E infelizmente ele entra naquele conflito onde ele acredita que algumas pessoas vieram a morrer graças a ele, né? E você imagina, ele não é um garoto que queria matar ninguém, ele queria trazer o irmão dele de volta. Aí a gente percebe que ele tem esse momento, não vou dizer, um momento como é que eu posso dizer, de autopunição. Ele fica lamentando pelo que acontece. E aí nós temos o desfecho do 8º episódio, onde escutamos um bu da Agatha. Bu. Aí somos transportados agora para o 9º episódio. E esse 9º episódio nos apresenta o Nicholas, o filho da Agatha. E nos apresenta também o motivo da Agatha conhecer a morte. E devo dizer que, na minha opinião, a morte foi muito gentil com a Agatha, devo acrescentar. Não vou dizer o que acontece no contexto, para não estragar a surpresa de quem ainda não assistiu a série. Né? Como a série foi lançada ontem, os últimos episódios, algumas pessoas podem ainda não ter tido a chance de assistir. Então não vou estragar. Mas a gente vê que ela ainda chegou a ser muito delicada com a Agatha. Ela deu tempo. Mais uma vez a joia do infinito sendo citada. Mesmo que não dentro do contexto das joias do infinito, mas foi citada. Ela deu tempo. Como assim deu tempo? Você sabe o que ela quer dizer com isso? Se você assistiu, comente aqui embaixo, tá bom? E mais uma vez eu digo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar like e não esqueça de compartilhar se você está gostando do conteúdo, tá bom? Mas vamos continuar. A gente vê todo o desenrolar da Agatha como mãe. E usando o Nicholas, que isso é uma coisa muito interessante, usando o Nicholas como como é que eu posso dizer? Um cúmplice, né, para que ela possa roubar o poder de outras bruxas. Aí chega um momento que o garoto começa a perguntar: mas mamãe, por que a gente mata bruxas? E a Agatha fica meio que desconversando, porque na verdade ela toma os poderes das bruxas, como sempre soubemos que ela faz. Ela absorve os poderes de outra bruxa, para isso ela tem que matar, é evidente. Até que chega um momento onde a morte cobra a conta. E a Agatha, infelizmente, ela realmente se despede do filho dela. Momento triste, mas que ao mesmo tempo foi breve, inclusive. Não podia ser diferente a Agatha, né? Foi breve. E logo em seguida a gente percebe que a Agatha, ela simplesmente cria todo esse misticismo envolvendo o Caminho das Bruxas, as músicas e tudo mais. Ela vai criando covens ao longo dos séculos, e isso é mostrado. E esses covens nada mais eram do que uma forma dela realmente tomar os poderes das outras bruxas. Somente isso. O Caminho das Bruxas, na verdade, nunca existiu. Foi uma fábula criada pela própria Agatha. A música foi criada pela própria Agatha. Até que um belo dia chega um jovem na casa dela, pedindo para criar um coven para entrar, né, no Caminho das Bruxas. E para surpresa da Agatha, o que acontece? O Caminho das Bruxas abre, né? E aí onde entra toda aquela questão do Billy, que ele realmente teve aquela consciência que foi ele que criou tudo aquilo. E ele fala: mas eu matei as outras bruxas do coven. E a Agatha fala: não, você salvou a vida de uma.
O que isso quer dizer? Quer dizer que a Agatha, desde o primeiro episódio, não tinha interesse nenhum de abrir o caminho das bruxas, até porque esse caminho não existia. Ela simplesmente realmente queria criar uma situação onde ela iria tomar a vida das bruxas, mas como o Billy ele criou o caminho das bruxas, uma bruxa foi salva. A Agatha não tomou os poderes, muito pelo contrário, ela se libertou, que essa bruxa foi a Jennifer Cale, tá bom? E é isso. A série finaliza, a Agatha, e aí aí vem um lapso, perdão, vem um lapso. A Agatha, Edwino, você não tinha dito que a Agatha havia morrido? Então como é que ela tá conversando com o Billy? A Agatha virou fantasma. Isso. Spoiler. A Agatha virou fantasma e cabelos brancos, eu acredito que para remeter à questão dos quadrinhos, onde ela é uma idosa nos quadrinhos, e os cabelos brancos. A Agatha, ela realmente agora, ela chega pro Billy e diz, vamos encontrar o seu irmão, né? Ela como fantasma. Então, mais uma vez, eu disse isso no último vídeo e vou trazer para vocês. A Agatha realmente vai ser a mentora do Billy, só que vai ser uma fantasma. E o interessante, aí eu tenho que trazer alguns minutos atrás do que a gente estava falando, quando a morte cobrou a conta e a Agatha ficou sem o Nick, o filho dela, o Nicholas. É interessante a gente ver como ela vem ao longo dos anos, e isso remete a algumas frases que eu falei no vídeo passado, de análise da Agatha, onde ela realmente é uma bruxa ancestral, e ao longo dos séculos ela vinha criando covens e vinha tomando poderes de bruxas. É muito bacana a gente ver toda essa ancestralidade, toda essa situação que a gente percebe realmente que a Agatha, ela não é uma pessoa qualquer na série, ela não é uma bruxa qualquer, é uma bruxa centenária e que realmente tem a conta muito suja com muita gente. Então o fato dela, nesse momento, no final da série, estar se propondo a treinar o Billy, nada mais é do que uma forma de tentar se redimir do passado. E mais uma vez eu digo, eu acredito piamente que ela realmente criou um vínculo com o Billy, desde WandaVision, e esse vínculo se remete ao fato dela não ter filho, né? Que tem acontecido o que aconteceu com o filho dela, tá bom? Então é isso, pessoal. Resumos dos episódios 8 e 9 da série Agatha Desde Sempre. Minha sincera opinião, a Marvel aprendeu a fazer televisão, tá bom? Muita coisa boa tá vindo por aí. A Marvel já divulgou o calendário de lançamentos. Tem o Wonder Man, tem Iron Heart, que é a Coração de Aço. E a gente eu vou fazer um vídeo, né, para falar sobre todos esses lançamentos. E também estou preparando novidades. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, se inscreva no canal. Pelo amor de Deus, pessoal, 100, a meta é essa, 100 inscritos. Vamos nos inscrever, vamos fazer acontecer, vamos tornar grande esse canal que é feito de nerd para nerd. Edwino, você não tem cenário ainda? Ainda não. Mas estamos trabalhando nisso, tá bom? E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam, dá aquele like super bacana e ativem o sininho de notificações para cada vez que a gente lançar um vídeo, vocês serem notificados. Esse é o canal Pessoa Nerd, feito de nerd para nerd. E você pode assistir a todos os episódios disponíveis da série Agatha Desde Sempre na Disney Plus, no streaming da Disney Plus, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração, fui!